Alvo. Olá, olá, muito bom dia São Paulo, bom dia Brasil, bom dia a todos os amigos, ouvintes e telespectadores. Estamos agora ao vivo pela Hit TV, aqui no programa da Família, Família é o Primeiro Alvo, também ao vivo com os nossos amigos ouvintes da nossa rádio. É uma alegria ter você por aqui no nosso programa neste sábado abençoado. Obrigada pelo carinho, pela audiência de sempre. Vamos seguir aqui o programa abençoado com casos de família, destaques de redação. Tem muita coisa boa para acontecer no programa de hoje. Nossos amigos de bancada de sempre, comigo à minha direita, pastor Carlos Silva. Dê o seu bom dia a todos. Muito bom dia, povo de Deus. Estamos aqui com a nossa aguinha, estamos aqui com o nosso cafezinho, Bíblia Sagrada aberta. E eu tenho certeza que vai ser um sábado de maravilhas, em o nome de Cristo. E lembrando que aqui é proibido má notícia. É verdade. Tá aí nosso amigo pastor Carlos dando um recado aqui para nós. E também à minha esquerda é o nosso amigo Zé de Jesus, que pula, canta e dança. Dê o seu bom dia a todos, Zé. Bom dia, para a nossa alegria. Trouxe Hoje boas é um dia recordações. de muito louvor, hoje é um dia de muita adoração. Hoje Deus fez esse dia para você se alegrar, para você viver tudo aquilo que Deus ele tem para você. Fica aqui grudadinho na nossa programação, que você só vai ter coisas boas, como o pastor Carlos assim falou. Coisas boas estão por vir. Hoje você já viu aqui que temos convidada especial e hoje, excepcionalmente, teremos aqui duas convidadas especiais. Você está aqui com a gente aqui nessa primeira parte do programa. Hoje quem vai estar com a gente é a Vera Mendes, nossa amiga, nossa pastora da terceira idade. Ela que sabe tudo aqui da terceira idade. Verinha, primeiramente, obrigada, bom dia, obrigada por estar aqui conosco, aceitado o nosso convite. Nossa, eu que agradeço, pastora Thaís. Para mim é uma grande novidade, uma honra, né? Mas espero poder estar ao alcance do que a senhora fala aí. Com certeza, a Verinha que sabe tudo aqui da terceira idade, a gente vai falar com ela um pouquinho. A gente tem aqui na bancada hoje os ministérios e a Verinha hoje representa aqui o Ministério da Terceira Idade, ela que é a coordenadora da terceira idade em todo o estado de São Paulo e que tem ajudado e auxiliado os nossos líderes aqui da congregação, da nossa igreja, a ajudar da maneira correta as pessoas, o público da terceira idade. Então, a gente já começa falando aqui com a Verinha e também aqui no programa você vai ter logo mais a participação da Sandra Machado, que é psicóloga, e vai aliar o assunto que a gente trouxe aqui. Bom, vocês já sabem que sempre aqui no programa a gente começa, não é? Trazendo os casos de família. Sim. Os causos familiares. E Verinha, a senhora vai concordar comigo que não tem assunto mais pertinente dentro de uma casa quando se fala de terceira idade. A população brasileira tem envelhecido, não é, pastor Carlos? Sim, você sempre atento nas notícias, sabe disso muito bem. E assim, eu recebo, Verinha, pedidos de oração no seguinte sentido. Então, o caso de família hoje vai ser esse aqui que eu quero trazer. Tem pessoas que me perguntam assim, será que é pecado eu deixar minha mãe, papai, numa casa de repouso? Olha só, a gente vai chegar lá, calma aí. Porque a Verinha vai contar até um pouquinho da história dela aqui, que tem a ver com isso. Mas assim, eu vou deixar de honrar pai e mãe. A gente sabe que existem casas e casas de repouso. Com certeza. Né? Eu tenho uma amiga muito próxima que tem mãe que fala assim, mãe, ela já fala assim, ó. Quando eu ficar numa certa idade, vocês nem se preocupam, me coloca lá que eu vou ter o que fazer, vou ter coisa pra fazer. Agora, eu conheço também uma outra amiga muito próxima, que ela tem uma mãe que fala assim, você não me coloca lá, você me mata, mas você não me põe lá. Vamos falar um pouquinho, Vera, conta um pouquinho então. Então, a casa de repouso hoje é uma necessidade. O tempo está corrido, as famílias têm muita coisa, né? Nós estamos vivendo um tempo de muitas notícias, muitas atividades e muitas vezes a gente vê que o idoso, ele precisa de ter alguém junto com ele. E nem sempre você consegue ter essa pessoa que está ali ajudando. E aí não rola aquela coisa assim da mãe ou do pai falar assim, né? Cuidei de você a vida inteira, agora é a sua vez. Não tem isso? Tem.
É o que A mais senhora tem. tem... eu queria chegar nessa parte, porque... Principalmente com os homens. Por incrível que pareça. Não acredito. Acredita? Homem é mais manhoso, né? Não. Você tá brincando? Os- Essa pra mim é novidade. Eu vou te contar uma historinha de um filho. Conta, que eu Mas gosto de isso é história. muitos anos, não adianta nem pesquisar que não vai achar. Vamos lá. Conta que eu Conta gosto. aqui. Fiquei curioso. Esse era um engenheiro na época da Eletropaulo. E quando ele me ligou, buscando vaga para a mãe dele, ele chegou no portão e ele disse, chorando, o homem. Ó. Aí ele chegou chorando e disse assim, eu tenho que colocar minha mãe, porque a minha mulher mandou eu escolher entre eu ou... Meu Deus, casos de família mesmo. Aí... E eu tô brincando aqui, Verinha, mas tem muita gente que enfrenta essa situação hoje. Não era nem porque ela não era boa. Ela tinha um problema de saúde, a esposa. E ela não tinha condições de... Ou era ela ou era a sogra. Ou era... Aí, o que aconteceu? Ele foi indicação de uma outra pessoa que já tinha um hóspede com a gente. E aí, nós sentamos os dois na calçada. Eu sentei, ele começou a chorar. Vou chorar com você, vem cá. Eu falei, isso... Falei, o senhor sabe de uma coisa? Vamos resolver. conversar. É assim mesmo, e não sei o que, não sei o que. Bom, tá. Ele trouxe a mãe. Eu sei que virou festa depois, porque todo mundo amava aquele lugar. Que legal. A Verinha tá falando assim, que trouxe pra gente. Zé, quer falar alguma coisa? Não. A Verinha falou assim, trouxe pra gente. Mas pra quem tá ouvindo, não sabe ainda a sua história, né? Conta Sim. pra gente. Quer dizer que um dia a sua família vem dessa história de casa de repouso? Conta pra gente essa história. Então, eu parei com casa de repouso em 2017. Mas você gerenciava uma. Eu sempre tive casa de repouso. Eu tinha 2, legal. 3 casas de repouso na época. Na época, eu estava com uma só, aqui na Avenida Pacaembu. E quando eu comecei a envolver com a obra de Deus, eu senti que era hora de parar. Entendi. E Aí foi você assim que focou comecei. só na Aí obra eu foquei de Deus. só na obra de Deus. Bacana. Né? E tá aliado isso hoje, que você trabalhou há anos com isso e o Senhor te colocou A justo senhora nessa... sabe que a senhora faz parte dessa história, né? Ah, eu não sei de Ah, sabe sim. Essa é Sabe novidade sim. pra mim. Eu comentei com a senhora na época. E a senhora disse assim, põe no papel. Verdade. Esse teu jeito. Põe no papel pra gente ver. Eu falei, meu Deus, como é que ela vai querer que eu coloque no papel? Sei lá como é que eu vou fazer. E eu coloquei no papel. E a senhora, perfeito, pode começar. Falei, começar o quê? Faz esse negócio que você está falando. Então, foi um negócio muito interessante. A senhora faz parte dessa história. Verinha, eu tenho uma curiosidade. Você gerenciando casa de repouso muitos anos, você deve ter visto coisas... por exemplo, quando tinha visitas na casa de repouso, tinha essa permissão de fazer visitas falando de Jesus nas casas que você tinha? No começo, não. Não. Agora, até que melhorou um pouco. Tem essa abertura agora? Tem um pouquinho mais do que quando eu comecei. Certo. No começo era proibido até. Por quê? Porque como é um comércio, né? Sim. A gente recebe para poder cuidar deles. Sim. Então a gente não pode. Entendi. Porque a gente tem situações até complicadas por conta de você querer ali, por exemplo, eu tinha amigos que cantavam, eu queria levar, aí eles falavam, se você trouxer ela, a gente vai trazer da outra Vai também. trazer de vários. Entendi. Interessante isso. Questão mais familiar, né? O É, familiar porque que tá tem deixando de ali. todas as áreas, né? De todas as religiões, Sim, sim. né? É verdade. Então, há 30, 20 anos atrás, as coisas eram E mais... Verinha, Sim. você falou do começo aqui dessa sua caminhada com a terceira idade no ministério. E eu me lembro de uma coisa que a Verinha falou, vou compartilhar com os meus amigos aqui de bancada, uma curiosidade, que era uma coisa que eu sempre falo isso de exemplo, e eu acho isso muito legal. Ela falou assim, quando a gente vai fazer visita em lar de idosos, casa de repouso, enfim, a gente tem a tendência de tratar o idoso como alguém, como uma criança, como alguém assim, infantil, né? Eu digo isso por mim, porque por muitos anos eu fiz isso. E assim, ai, você tá bem, que belezinha, que bonitinho. Com e certeza na verdade... o idoso não gosta, né? Porque E a Verinha ele falou é assim... o ancião, né? Ele é o experimentado. É Exato, lógico. mas assim, não, até tratando assim, sem querer, eu digo sem querer, como alguém incapaz, né? Então, assim, não no sentido assim, intencional, sabe?
mas assim, poxa, você não tá, você quer isso, tal coisa. Então assim, claro, uma coisa é carinho, outra coisa é, né, a gente vê filhos falando com os pais bem idosos, você quer papar agora, né, aquela coisa assim, que é bonito, você vê que é um carinho, é diferente. Mas assim, a pessoa, existe um risco, existe um problema em infantilizar o idoso. E a Verinha trouxe uma vez um caso pra mim assim, Thaís, a gente não pode chegar numa casa de idoso, assim, e falar com o senhor de qualquer maneira. Ali temos doutores, temos advogados, temos médicos, enfim, temos uma série de pessoas ali que tem um tratamento. E eu queria que a Verinha falasse sobre isso. Hoje, a Verinha capacita voluntários no estado de São Paulo, ensinando essas pessoas a fazer a visita na casa de repouso de maneira apropriada, da maneira certa. Certo, porque o que acontece? Mesmo a pessoa debilitada na sua situação física, ela não deixa de ser quem ela é. Exatamente. Então, se ela é uma professora, por exemplo, né? Ela te corrige, ela sabe o que você está falando, Uau. certo ou não. Então Dá até o medinho, né? Não pode ela ser. Ela sabe, ela já desconversa. E você nem percebe, mas ela desconversa. A gente que conviveu muito tempo, a gente já sabe. Então, um doutor, seja médico, seja advogado, ele sabe as leis, ele sabe tudo. Mesmo ele não estando se comunicando de acordo, ele sabe. Então, o que eu oriento as pessoas é assim, quando você chegar na casa de procura se informar. E se você não conseguir se informar, todo mundo é senhor e senhora. Perfeito. Não tem vovô, porque não? Vovô, essa eu nunca Vovô sei. é muito ruim. Chamar Vovô? o idoso de Ô, vovô. Zé, o senhor fala vovô? Ah, não chama. Senhor e senhora. Até pessoas mais novas do que eu chamam de senhora, senhor. Isso é educação, né, de família. Deixa eu fazer né? um lembrete que o assunto está muito bom. Participação pelo WhatsApp é extremamente bem-vinda. Lembrando que esse é o WhatsApp mais fácil do Brasil, 11 3226 1111. Você, nosso amigo ouvinte da nossa rádio, você que está dirigindo, dá aquela pausa, manda mensagem pra gente. Você que tem um vozinho em casa, você que tem uma avó em casa, de verdade, né? Você que tem o senhor, a senhora, tá em dúvida, poxa, o que eu faço? Eu tô vivendo essa situação. Manda um recado pra gente aqui no WhatsApp, mas não manda áudio não, manda por escrito, que aí a gente coloca aqui e compartilha. 11 3226 1111, o WhatsApp mais fácil do Brasil, o WhatsApp da nossa rádio. Verinha, vamos voltar aqui? Pode falar, pastor Carlos. Eu já fiz visitas em casa de repouso e quando a família solicita. Então eu fui uma em Campinas, fui em Valinhos também, algumas eu já visitei assim. Então a família pede, a gente vai. Eu visitei o idoso específico, né? Daí a gente assistia ali tudo, né? Como que é a dinâmica, tudo. Mas então, nesse caso, é possível fazer a visita tranquilo, né? Sem o impedimento da clínica, né? Da casa. Porque então, a família que solicitou. Ele tem direito à visita. Todo idoso ele tem direito à visita. Ninguém pode impedir isso. Entendi. Isso aí tá no Estatuto do Idoso. E ele tem direito a visitas, principalmente visita religiosa. Pelo fato de ser uma instituição privada, aquela lei da visita ao paciente não se encaixa, né? Não, acontece que logicamente que a gente vai ver horários, porque como é uma casa de repouso, na verdade ali é a casa deles. Exatamente. A casa deles passou a ser ali. Então ele tem horário para o banho, para alimentação. Eu vi isso, horário da notícia, horário da televisão. Horário da notícia. Agora é o RR, não posso, não vou, não é? Eles querem horário do show da fé. É o horário do show da fé. É o show da fé. Diga, Zé. Verinha, teve uma vez, eu também já tive a oportunidade de fazer, teve uma vez que eu fui e o senhorzinho, ele estava um pouco revoltado, né? Ele falou, isso é verdade. Ele falou, poxa, minha família me jogou aqui. Eu queria falar sobre isso. É chato isso, né? Tem muitas pessoas que se sentem. E aí você tem que ser assim. É aí que a Sandra vai entrar daqui a pouquinho, porque ela vai falar um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que a pessoa mais apropriada mesmo é a doutora Sandra nesse caso. Mas assim, de experiência, lógico, né? A gente sabe que por mais que o idoso ele está carente de cuidados, ele não acha que está pronto para ir para casa de repouso. Ninguém. Porque a mente não envelhece, né, Verinha? A mente, ela tá sempre jovem. Então a pessoa tá ali já, assim, às vezes impossibilitada, não tem mais aquele mesmo vigor.
Só que, Mas... só que muitos, eu acredito que muitos têm até esse pensamento, mas quando eles chegam lá, que eles descobrem que a rotina é agradável, que fazem amigos, tem até a questão das paqueras lá também. Tem a questão das paqueras. A Verinha falando, você não sabe de nada. Tem, porque quando eu fui fazer Tem sim, ó. numa das visitas tinha isso, tinha a questão da paquera. Que bonitinho. Então daí a pessoa, Tem isso, Verinha? às vezes a pessoa chega com essa visão de que aqui vai ser ruim e acaba descobrindo que é a gostoso. gente tem N casos de pessoas que foram praticamente obrigadas, porque eu tinha uma senhora que ela ficou sozinha no apartamento, caiu no banheiro, quebrou o pé. E ele, filho único, ele tinha que cuidar. Como que ele ia? Ele tinha que trabalhar, ela com o pé quebrado. Aí ele levou essa senhora pra gente cuidar. E ele falou pra mim, olha, Vera, ela só vai ficar um tempo. Uns 2, 3 meses até ela recuperar. Quando passou o tempo, ela não quis ir embora. Me deixa aqui que eu tô feliz. Ela gostou tanto. Que bacana. Mas é o que eu Ela tô gostou falando. tanto e não foi. Ela falou, não. Ai, aquelas pessoas que estavam ao meu redor judiavam muito de mim. Porque também Olha tem só, tá essa. vendo? Esse é o outro lado também da casa de repouso, né? Que a gente chama, né? Casa de repouso, né? Ou lar do idoso, não sei como fica mais agradável. E a questão de cuidar também, né? Porque eu atendi um caso na igreja que a pessoa estava preocupada. Mas eu vou ter que deixar minha mãe lá. Ai, pastor, o que eu faço? Ela trabalha, o marido trabalha, a família toda trabalha. Mas é sobre isso. E a pessoa idosa, ela precisava dos cuidados, dos remédios, entendeu? Daí eu orientei dessa maneira. E hoje está super bem. Eles vão lá e ela está super feliz lá dentro. Super feliz. Olha aí. Entendeu? Porque para dar uma dignidade para a pessoa idosa, porque senão ela não teria. Entendeu? Exatamente. Porque a pessoa, nem todo mundo é capacitado para fazer uma manobra numa cama com um idoso. Como é que você vai fazer? Com o risco de se machucar, né? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Tem participação do WhatsApp, o pessoal já enviou mensagem. Coloca pra gente, vamos lá, coloca lá. É a Maria de Jesus, de Araçatuba, São Paulo. Bom dia e paz. Bom dia, paz do Senhor, né? Tenham todos um sábado abençoado no nome de Jesus. Amém, Maria, o Galo obrigada. até cantou. Como que é o Galo? É a Tereza aqui de São Paulo. Bom dia, pastores. Eu acho muito especial e abençoado esse programa. Fico animada todos os sábados de manhã para assistir. Valeu, Tereza. Tem que Araçatuba, o Galo cantou. Quando falou São Paulo, uma sirene. Olá, é o Giovanni de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Pastora Thaís e pastores, parabéns por esse programa. É chuva de bênçãos. Amém. Obrigada, Giovanni. Deus abençoe. A Nadine Souza, aqui de São Paulo. Bom dia, pastora Vera. Esse trabalho que a senhora lidera é muito importante e necessário nos dias de hoje. É isso mesmo, a Nadine tem toda a razão. Hoje tem curso aqui, daqui a pouquinho a Vera vai falar sobre isso. Não é para qualquer pessoa, né? Um grupo já fechado, como é que é? Então, na verdade, a gente até expandiu um pouquinho. Expandiu para quem tem interesse em ter conhecimento. Quer saber? Perfeito, bacana. A gente vai falar sobre isso, mas vamos chamar o Kleber, que a gente está aqui já na hora. Vamos lá. Kleber com destaque da redação. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou então nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. E olha só, você aí de casa, se considera um bom motorista? Olha só então esse vídeo que viralizou nas redes sociais. Olha só, ele mostra 2 carros que ficam encurralados em uma estrada de terra no meio de uma ponte. O motorista do carro branco fica parado sem saber o que fazer, quando inesperadamente o motorista do carro preto dá ré e deixa o carro pendurado em apenas uma mureta para dar passagem para o outro. Parece até que o carro vai cair, mas o motorista o mantém estável até a passagem do carro branco. Com certeza o motorista do carro preto confia muito na habilidade dele no volante, não é mesmo? Além do que é um cavaleiro, deixou o outro passar. E olha só essa outra notícia, um cachorrinho viralizou nas redes sociais por gostar muito de piscina. O problema é que ele gosta da piscina do vizinho. Vamos ver? Olha só, é um Golden, né? Chamado Zépoli. E ele foi flagrado pela dona pulando a cerca que separa as 2 casas. Todo o esforço para aproveitar a piscina do vizinho. O cachorro, aliás, adora a água. Em outro vídeo, é possível ver ele novamente fazendo a mesma coisa,
mas a piscina dessa vez estava coberta, o que não impediu o cachorro de brincar com a água. Os vídeos do cachorrinho brincando na piscina do vizinho já contam com mais de 6 milhões de visualizações nas redes sociais. Esse cachorrinho é quase um peixe, não é mesmo? Bom, por enquanto é só, mas continue ligado, porque daqui a pouco eu volto com mais destaques da redação. Até mais! Destaques da redação. Gente... Parabéns pros Você dois. de Jesus já pulou o muro do vizinho pra poder nadar na piscina? Fala a verdade. Pior que eu já pulei. Vamos pular essa parte? Ué, Eu já pulei já. já pulou Os meninos, bastante o muro do vizinho? os meninos, Já, né? então, os meninos sendo meninos, né? Pular a piscina, pegar manga. Meu Deus, fruta nem se fala, né? É, mas Tá aí o nosso amigo eu tinha um vizinho Golden bravo que pulando tinha uma o muro. espingarda de sal. Como é que... Lembra a é? espingardinha de sal? Lembra? Ardi, mas deixa pra lá, deixa pra lá. E o motorista aí também, mandando bem, né? O cara é o Vin Diesel. Ela ali é o Uber, né? O Uber falou, sai da frente. O outro já deu um Sabe o que jeito. eu achei já engraçado? Deu uma Ninguém ré. falou que era a motorista, né? Será, Você vê que já é uma pastora? coisa já contra nós, né? Que injustiça. Ninguém sabe se era mulher ou homem, gente. verdade, Mas, né? o cara é bom, né? Motorista é Meu genérico. Deus, eu não vou nem entrar nessa questão agora. Vamos lá, tem participação do WhatsApp com o tema que a gente trouxe aqui. Vamos lá, coloca pra gente, por favor. É a Miriam, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Vamos ver, ó. Ela tá passando por uma situação. Meu pai, infelizmente, faleceu no ano passado e minha mãe está precisando de cuidado. Somos em 5 filhos, mas parece que somente eu estou do lado da minha mãe. Mas não consigo aceitar para deixá-la num asilo. Vamos lá. Verinha, essa coisa de asilo é uma coisa que pesa, né? Só o nome já pesa. Se mudar o Quando a nome, gente- talvez ela você deixe. vê, né? Existe, Verinha, fatalmente essa cultura do abandono. Vou deixar lá, quer Isso dizer é um- que eu abandonei. é quase um castigo. Ou seja, complicado. rola uma briga na família, porque só a filha que cuida, os outros 4 estão É vivendo claro, a ela vida. pegou a frente. Exato. Sempre tem Alguém- alguém que alguém toma a vai frente, tomar a né? frente. Exatamente. E o mais interessante de tudo é que se essa moça resolver colocar a mãe, os 4 vão ficar contra ela. Sempre assim, né? Tem isso, né? É. Não, pelo mas que eu entendi, os 4 querem o asilo e ela que não aceita ela que não colocar. aceita. É, Vamos lá, Verinha. Pelo que eu entendi. A gente sabe, é isso que eu queria chegar. A gente sabe que existe lares e lares de idosos, né? E assim, é verdade que existe aquelas instituições que realmente não cuidam ou não dão um cuidado apropriado, ou até mesmo aí a gente tem que tomar esse cuidado, porque às vezes não é o cuidado esperado. Como é que é isso? Como é que a gente pode ajudar essa família que é o Então, retrato de no muitos? caso dela, a gente conhece bem esse assunto, porque normalmente a família tem isso. Tem alguém que os outros deixam, porque eu tenho isso, eu tenho criança, eu tenho não sei o quê, eu tenho Exato. trabalho, eu viajo. Então fica para aquela que está mais ali próximo. Verdade. O que acontece? Ela tem que fazer isso, ela tem que colocar num lugar até por conta da saúde dela. Porque, por incrível que pareça, eu vivo essa situação hoje. A minha mãe tem 94 anos e todos os meus irmãos, eu que fico com ela. Eu também, é lógico, eu também tenho esse sentimento de deixar, porque eu sei como que é. Não por conta da casa de repouso, mas por conta dela. Eu sei como ela é exigente. Exatamente. Você conhece a sua mãe. Exatamente. Que existe a mãe, existe a mãe. Existe a mãe que já existe não a- aceita. Não. E no caso dela, o que eu aconselho é assim, ela vai procurar conhecer as casas de repouso que indico Bacana. para ela. E tem casas de repouso hoje que chama Home Day. É, eu já vi. Ela vai, passa o dia. É tipo um daycare, né? É que um eles day, falam. isso. Ela passa o dia E volta pra e casa volta, pra porque dormir. tem até A pessoa se que ela até- tiver condições Que para bacana, isso. eu não sabia É, disso. tem. Ela passa o dia lá porque muitas vezes ela se priva de descansar mesmo. Parece que não, né? Mas você precisa descansar, você tem as suas atividades, né? E de repente acaba saindo até mais em conta, né? Porque dependendo de uma casa, ela é bem cara. Tanto é que eu ia até abordar esse assunto, por isso que é comum a gente encontrar numa casa de repouso juízes, advogados, porque já vem de uma família mais nobre. Né? Porque uma casa de repouso hoje, para você custear ela, não é barato. Não. Não é barato. Não é barato. E tem o seguinte, tem todos os níveis de situação. Tem casas e casas.
Então, aí né? que entra, Então, né, eu conheço casa de repouso que o idoso ele tem acompanhante 24 horas só para ele. Gente, que bacana, né? Aí ele tem motorista, aí ele tem a acompanhante para levar a passear, para ir para o shopping, para comprar as coisas, e vai cabeleireiro, e vai todo mundo lá para cuidar dele. É um tipo. Agora, nem todo mundo tem essa condição. Certo. Então, o que acontece? Ela pode deixar no lugar até para ela começar a se adaptar. Porque Bacana. ninguém... passar Isso o seria dia, né? legal, o daycare, porque aí a Isso. pessoa fica ali. E aí, mamãe, o que a senhora achou? Né? E vai exato. sentindo. De repente, ela gosta. Isso aconteceu também comigo, de uma esposa de um médico. É mesmo? Ele trouxe, o motorista trazia, ela passava o dia e ele vinha buscar. Porque ela não queria ninguém, só queria o marido. Claro. Lógico. Aí ele não estava aguentando mais, porque também, né? Ele já é idoso. Porque é o seguinte, quando a mãe, por exemplo, tem 90, a filha já tem 70. Exatamente. Não é uma coisa muito fácil para decidir. Exatamente. É né? interessante essa visão. Então, eu compreendo perfeitamente a situação dela, mas eu aconselho que ela comece a conhecer lugares, que ela venha, né, se interessar. Aí a e dica, gostar. e são 5 filhos, dependendo, dá pra ratear ali, Todo cada mundo um consegue. ajudar com uma Geralmente quantia. é isso que acontece, né? Cada filho ajuda um pouquinho. E né? vamos colocar durante o dia, ver como é que vai ser, tanto pra ela, quanto como que ela vai se sentir. Não é? Não é? Né, Zé? Eu acho que é isso. E glórias a Deus por isso. A gente vai entrar aqui numa outra questão. Zé, quer falar alguma coisinha antes? Não, eu tô só curtindo aqui, Tá. tô aprendendo com você. Glória a também. Deus por isso. Daqui a pouquinho eu vou chamar agora, pra gente ver esse trabalho, a gente também tem esse trabalho. Como a Verinha falou aqui, hoje mesmo, qual horário que vai ser esse curso, Verinha? Começa agora às 9 horas. Às 9 horas. E a gente vai. Então, também ela faz aqui a capacitação, onde ela ensina, já por ter tantos anos de experiência e lidar com idosos muito bem, ela ensina todas as pessoas que quiserem, poxa, eu faço esse trabalho evangelístico, mas eu queria um conhecimento maior de casa de repouso, como é que eu faço, como é que eu trato as pessoas. Do começo ao fim, ela dá esse curso e hoje, que hora? Vai ser às 9 horas. Começa às... Então, Verinha, mas tem também suas redes sociais e a rede social da Terceira Idade, que é o @terceiridadeIGD, e ali você pode tirar suas dúvidas, pode? Sim, mandar uma pode, mensagem, poxa, Vera, eu quero ver como é que é, eu também quero aprender, até para lidar com os meus familiares, tá muito interessante, então você pode mandar sua mensagem. Eu quero mostrar esse trabalho da Terceira Idade na prática, como é que foi feito. Nós temos um VT lindo de uma visita que nós fizemos com o Ministério da Terceira Idade, esse trabalho abençoado. E daqui a pouquinho aqui na bancada, Sandra Machado, psicóloga, vai nos orientar nessa questão do comportamento do idoso, que tem a ver, e vamos falar um pouquinho também do Alzheimer, que é uma doença que tem atingido muitos idosos, não só idosos, já jovens, infelizmente, e a gente vai falar brevemente sobre esse assunto também, e glórias a Deus por isso. Vamos lá então, passando a matéria. Zé de Jesus nos cede o lugar aqui na bancada para nossa amiga Sandra Machado. Com muito nossa prazer. bancada tá pequena agora, né? Hoje tem que aumentar esse negócio aqui. É verdade. Tá E o ficando Zé já vai importante se o preparando programa. para a abertura do Show da Fé. Zé, Deus te abençoe, muito obrigada. Vamos lá. É E isso você, aí. E você que tá aí, tá daqui a pouco, hein? 9 Tá aí. horas. Lembrando, não é só às 9, tem às 9, às 14 e às 18 horas hoje, hein? Com o nosso missionário R.R. Soares. Não perca a oportunidade de estar aqui conosco em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus te Roda pra bendiga. gente a matéria. Deus abençoe, Zé. Dona Maria José aguardava por este encontro com ansiedade e muita alegria. Fico muito feliz, fico sim. O calor de um abraço, um carinho, a oração que cura, uma palavra de fé. Nosso Deus tem cuidado de cada um de nós. Cada um de nós temos o seu valor. Você é importante para Deus. Isso e muito mais foi o que os voluntários do Braço Social da Fundação Internacional de Comunicação e do Ministério da Terceira Idade da Igreja Internacional da Graça de Deus levaram aos 22 idosos atendidos na Casa de Repouso Vozelinda, na Zona Norte de São Paulo. O trabalho da terceira idade é esse, né? É estar no lugar onde eles precisam, né? Ouvir a voz de Deus e assim estar participando também, né? De tudo aquilo que a gente vive na igreja.
E é importante, eles ficam tão felizes, né, mãe? Isso é maravilhoso. Quando você precisa de algo, vai com Deus. Ele diz que aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. E a preparação para ir até o lar começa bem antes, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, onde chegam essas doações que seguem para várias instituições. Hoje, para a Casa da Vozelinda, foram separados aqui 155 quilos de alimentos, cerca de 400 peças de roupas e calçados, itens de higiene, fralda geriátrica e, claro, a Palavra de Deus, que chega por meio dessas Bíblias Sagradas e outros livros de fé. Todos os meses, a FIC, a Terceira Idade e outros ministérios da Igreja da Graça realizam esse trabalho em cerca de 10 instituições do estado de São Paulo. O custo de vida é muito alto, né? Então a gente sabe que hoje a alimentação ela não é barata. Eu acho que é um dos custos que o brasileiro mais tem é com a alimentação, né? Então, essas doações, né, essas ações que a igreja faz, essas ações que a gente tem aqui, é de Deus mesmo, né? De Deus também foi esta outra doação, feita à Casa da Vozelinda. Essa casa tem a nossa TV, que tem um membro da Igreja da Graça que prenteia todos os meses esse valor, que é muito bom para elas terem a palavra, né? A palavra que chega pela nossa TV transforma os dias da Dona Lázara. Eu gosto muito, inclusive, das orações, que são muito poderosas. É o poder de Deus que nesta data chegou até ela não só pela televisão, mas pela intercessão das voluntárias desta ação missionária. Senhor amado, em nome de Jesus, que haja poder de Deus sobre a vida da Dona Lázara. Que a unção do Espírito Santo venha sobre a vida dela, curando, libertando. A gestora da casa diz que as visitas são mesmo transformadoras. Alimentam o corpo e principalmente a alma. Todas as vezes que a igreja vem, traz esse conforto, eu entendo que aquece o coraçãozinho deles, né? Mas quem mais ganha com tudo isso são os voluntários e os colaboradores da ação. Eu sempre digo, quando eu estou pregando, melhor é dar do que receber. Quando nós estamos na condição de dar, é uma maneira que está dizendo para todo mundo, olha, Deus tem me abençoado, então eu quero abençoar vidas. E todos podem colaborar com alimentos não perecíveis, roupas, calçados, cobertores, lençóis, toalhas, fraldas geriátricas e lenços umedecidos. As doações podem ser entregues na sede, em São Paulo, ou em qualquer outra unidade da Igreja Internacional da Graça de Deus, em todo o Brasil. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem digam amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor. Aí esse trabalho excepcional da Fundação Internacional de Comunicação, Braço Social da Igreja, em conjunto com os ministérios, Terceira Idade, as mulheres que vencem, as intercessoras estavam ali, junto com a FIC levando, obviamente, o alimento físico para esses lugares, fazendo a nossa parte como obra social. A obra social e a obra espiritual sendo feita ali, que é maravilhoso ver esse trabalho. E a gente já está aqui na bancada com a nossa amiga psicóloga Sandra Machado, que também já está aqui conosco, né? E quero já sem delongas, já entrar nessa questão aqui. Verinha, não esqueci de você, tem pergunta especial da nossa inteligência artificial, nossa amiga Richelle, daqui a pouquinho. Mas, para a gente começar aqui com a Sandra, não esqueça, você que está nos ouvindo, você que chegou agora, você que está participando com a gente aqui sempre no programa da família. Hoje o Causa de Família foi Terceira Idade. Hoje foi falando sobre o seu vô, sua avó, né? Sobre o seu idoso bisavô, que tem aí na sua casa. É verdade. Tataravô. Então, mande sua mensagem para nós. É o WhatsApp mais fácil do Brasil, 11 32 26 11 11. Aqui na bancada hoje conosco a nossa líder da Terceira Idade no estado todo de São Paulo. Ela que nos auxilia como cuidar desse povo maravilhoso. E também a nossa amiga psicóloga Sandra Machado, que já está aqui. E quero fazer perguntas, né? Quando a gente vai
colocando as duas no fogo aqui. Primeiramente, Sandra, obrigada por estar conosco. Prazer, pastor. Que a gente já está aqui no meio, mas eu agradeço por estar aqui e sempre aceitar nosso convite. Que Deus te abençoe. Obrigada mesmo. Amém. Eu que agradeço. É um prazer, né, poder participar, contribuir de alguma forma. Glória a Deus por isso. E vamos lá. Vamos lá mesmo, porque assim, a gente sabe que a população tem envelhecido. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, ou não estão tendo filhos, estão tendo pets, né? Então, o que é pior ainda, mas enfim, o povo ficando idoso. E assim, eu queria trazer uma questão. A Verinha comentou aqui que às vezes é difícil, pastor Carlos, deles entenderem que eles precisam ir para lá. Precisam de um lar, eles precisam de uma ajuda. A gente tem senhoras aqui, e a Verinha vai poder confirmar isso, aqui que vem a nossa sede. A gente tem uma senhora de 92 anos, lembra desse caso que a gente teve recente no culto aqui? 92 anos, vem sozinha. Gente, eu fiquei assim, admirada, não é? E tem, porque a vida inteira foi assim. Sim. E, obviamente, os anos vão passando, ela continua sem ninguém, continua sem auxílio e continua vindo sozinha. Acaba sendo perigoso, a gente sabe que não tem a mesma mobilidade, a mesma coisa e tudo mais. Eu sei que, Verinha, você tem vários idosos que você cuida assim aqui. Aqui na sede, não sei, a gente tem acompanhado desde algum tempo, né? Verdade. Você lembra da Dona Carmen? É verdade. Da Dona Vivina? É. Lembra da Dona Claro, Vivina? lógico. Então, a gente acompanhou até o fim, porque chegou um momento que elas precisavam de uma atenção e a família elas não tinham familiar próximo, né? E normalmente elas também não querem. Por quê? Porque elas querem se sentir mais. Elas querem se sentir independentes, não querem incomodar. É verdade. Tem um misto de emoções, né? E é aí que eu queria que a Sandra falasse um pouquinho dessas emoções do idoso. Porque rola nostalgia, rola posso, mas sei que não posso. Né? Tô sendo pesado. Tô sendo pesado. E aí, Sandra, que eu queria que você falasse, como que a gente tem muitas pessoas nos assistindo agora que é o idoso, que está nessa situação, sabe que precisa de ajuda, mas não pede. E aí eu queria te fazer essa pergunta. O que você poderia dizer para essa pessoa, para esse idoso que precisa de ajuda, mas não quer, sabe, na cabecinha dele não entra isso. E tudo bem precisar de ajuda. Como é que é isso? Pastora, esse tema é muito oportuno, assim, muito maravilhoso, porque ele é tão natural, só que muitas vezes a gente não trata com naturalidade. Exato. Né? Desde pequeno, a gente entende que o ciclo vital, ele faz parte, né? A infância, a adolescência, a fase adulta e depois vem o quê? A velhice. Até falar a palavra velhice, né? Tem um certo preconceito. É verdade. Mas é o termo natural. É claro que a gente a sociedade vai adaptando os termos, né, para não ficar algo assim tão pejorativo, né, como as pessoas entendem. Então, assim, nós não aprendemos a envelhecer. Não é ensinado a envelhecer. Então, Verinha, ajuda a gente. É verdade isso. Né? Então, assim, o envelhecer, ele já começa na infância. Já parou para pensar que a gente... Assim que nasce, já começa envelhecendo? Verdade, a gente não tem consciência disso. Verdade, eu nunca tinha parado para pensar. E o Ficou mais assustador. Por isso que a gente precisa valorizar o hoje. Né? A gente fica preocupado com o futuro, o envelhecer, mas é o hoje que vai fazer a diferença nesse envelhecimento. É verdade. Né? Então, assim, aquilo que a gente vai vivendo na infância, na adolescência, no decorrer da nossa vida, as realizações, isso é fundamental para que a gente possa envelhecer com qualidade de vida. Porque, assim, quando se chega nessa fase, seja falando de terceira idade, seja idoso, seja sênior, né? Fala-se muito cada também. Palavra nova que aparece. Melhor idade. Estou chamando agora a idade dos vencedores, porque só chega lá quem não morre, né? Só chega lá quem não morre. Vencedores. Carlos, chegando nessa idade, a nossa tendência é olhar para trás. Então, faça uma avaliação, uma autoavaliação de como foi essa vida. Se foi uma vida satisfatória, se foi uma vida que a pessoa se realizou, cumpriu o propósito, trabalhou, construiu muitas coisas, família, trabalho, enfim, tudo aquilo que estava, né, no coração dela. Proposto. Ela tem uma tendência a chegar nessa fase bem. Então, assim, procurando se cuidar, procurando viver uma vida mais saudável. Agora, se a pessoa não se realizou, dependendo do tipo de vida que a pessoa teve, os traumas, o sofrimento, ela tem uma tendência a chegar
e vivenciar, além de algumas doenças crônicas que podem sim aparecer nessa fase, as questões emocionais. Então, o sentimento de insegurança, de abandono. Então, esse ir para uma casa, para um lar de idosos, uma casa de repouso, vai fazer a diferença, é muito subjetivo. Porque, assim, se a pessoa teve uma vida saudável emocionalmente, ela vai olhar para isso e falar, ok, é natural. É a nova fase agora. Exato. Que coisa, né, velho? Agora, se ela carrega os sentimentos de insegurança, de abandono, de medo, é aí que entra as emoções. E o abandono, às vezes, já desde a infância, por Exato. incrível que pareça, pode se estender para a vida Vai chegar toda. nessa fase, porque aí ela vai entender o quê? Fui abandonada. Mais uma vez. Mais uma vez. Então, a tendência é deprimir todo o sistema nervoso. Mas para o hoje, a pessoa que já é idosa, né, agora não tem mais como ela voltar. Não tem. Né? Agora que entra, né, essa batalha. Eu estou pensando assim, chave, Sandra, a questão cultural, ok, né? Porque a gente está envelhecendo agora, nossa população está envelhecendo agora. Mas será que lá nos países onde a cultura do envelhecimento já é mais forte, que a gente vê casa de repouso, se você for na Europa, é uma coisa comum. Sim. Entendeu? A pessoa ficou idosa, ela até quer ir para casa de repouso. Aqui não, aqui a gente está aprendendo a envelhecer. Será que não tem essa questão também? Será que lá a pessoa já é preparada psicologicamente para envelhecer e a gente está aprendendo Pode ainda? ser. Será que... Sim, a gente sabe que o nosso país, ele não tem esse olhar muito de valor para o idoso, né? De olhar para a experiência de vida e valorizar isso. É verdade. Você não vê jovens querendo ouvir os idosos, Exato. porque eles são experientes, Pelo têm coisa para contrário, passar. Né? A Muito pelo cultura é contrário. desprezar o que o idoso está falando. Exatamente. Está repreendido, né? Não ouve. Eu estava reparando uma coisa, e até você que está em casa pode reparar isso também. Numa mesa de família, né? Se tem a matriarca, se tem a mãe, o pai, pode ver que os jovens falam mais, eles são mais calados, porque às vezes não tem... Na hora que eles vão falar, ou eles são interrompidos. Verdade. Não é verdade isso, Vera? Verdade. Estou falando bobagem aqui? Não. Então, não é verdade Mas isso? a Bíblia fala que o sábio, ele fala menos, ele ouve mais. Aí, até nessa situação, sim, a gente vê que o idoso é mais sábio, porque ele vê que não está sendo ouvido, ele fica na dele, tranquilo, na paz. Mas é aí que entra aquilo que a Sandra falou. Vai depender, tudo bem, ele vai aceitar numa boa, se ele é seguro. Agora, se ele já é um idoso inseguro, ele vai falar, tá vendo? Se ele não tem uma Se construiu uma emocional. sabedoria, né? Se ele chegou nessa fase, ele está se sentindo bem, ele não vai entrar e contrariar, não vai entrar em conflitos com a família. Então, ele vai desfrutar daquilo. Agora, se é um idoso que não tem voz, que não tem autonomia, a tendência é ele se fechar. Ou então vai ficar muito irritado, estressado. Então, assim, o idoso, geralmente, ele sabe lidar muito mais com o estresse do que o jovem, pela experiência de vida. Mas também não são todos. Né? Então, em situações familiares, vai depender do tipo de respeito que esse idoso recebe. Né? A consideração, para que ele possa se sentir parte ou não. Interessante isso, porque, só usando como laboratório também, a gente vê essa questão de culpa, né, em velório, entendeu? Minha família é muito grande, a gente já participou de vários velórios na minha família, a Thaís sabe, minha família é muito grande. E é muito comum, a pessoa que mais chora no velório é a que menos cuidou ali, entendeu? Talvez E a pessoa que menos chora é aquela que está com a consciência tranquila. Porque, não, eu fiz de tudo enquanto estava viva, ajudei, eu levei, eu dei assistência. Geralmente, quem mais chora é a pessoa que já tem uma consciência pesada. Né? Poxa, né? E tem a ver também com essa questão do envelhecimento, né? Por isso que a gente tem que se preocupar com o hoje mesmo, né? Criando já essa expectativa aí de chegar lá com a consciência tranquila. Né? Então, vive o hoje, fazendo tudo certinho, entendeu? Para quando chegar na velhice, a consciência está tranquila, né? Exato. É uma questão de plantar e colher, né, pastor? Porque assim, a gente vai preparando a nossa velhice também. Verdade. Como é que foi o relacionamento com os filhos? Né? Quem foi essa mãe? Quem foi esse pai? Como que foi construído tudo isso? Não que uma coisa vai justificar a outra, né? Porque a gente sabe da responsabilidade que os pais têm com os filhos, quando são crianças, e os filhos com os pais nessa fase que eles precisam. Mas tudo isso vai fazer a diferença nessa fase, né? Esse amor. A gente sabe que o idoso, ele precisa muito desse acolhimento, desse amor, né? Porque é uma fase em que, vamos pegar, por exemplo, o homem. O homem é uma fase em que ele deixa de produzir tanto. Exatamente. Então, isso faz muito parte da identidade dele. Ele começa a ficar com certos sentimentos de insegurança, que eu vou fazer agora? de desvalor. Né? Exato. E a gente vai falar... Verinha, quantos anos você tem agora? Não, mas não, porque... Brincadeira, mas vou fazer 70 esse ano. 70?
Em algum momento, assim, rolou, e agora? O que eu vou fazer? Eu já tô planejando. Maravilhosa, já brinquei com a Verena, quero ser igual ela pra ser. Tô planejando. Tem coisas, tem planejamento. Tem planejamento. Por quê? É lógico, eu vivi a vida toda. Para entrar no assunto de família, mas a minha irmã, ela tem uma casa de repouso em Cajamar. E é uma chácara. Eu falei, pai, faz aí um chalézinho pra mim. Já faz um puxadinho, que eu já tenho planejamento. Tem certeza? Eu falei, absoluta. Maravilhosa. Eu vou fazer pergunta pra Verinha. Deixa eu me despedir do pessoal da rádio. Você fica agora com a programação local. Você que de todo lugar do Brasil, mas você de São Paulo continua com a gente. Estamos aqui também juntos pela Hit TV no Brasil todo. Você continua com a gente, tá bom? Vamos ver pergunta do WhatsApp que chegou aqui. Vamos lá, coloca pra gente. É a Nair Cândida, aqui de São Paulo. Olha só, ela tem 80 anos e ela se sente super bem. Ela diz, não, me sinto muito bem, esse papo está sendo muito importante para mim e essas visitas de hoje estão sendo abençoadas. Se Deus quiser, chego aos meus 100 anos. Nair, beijo para você. Você hoje está sendo um exemplo para muita gente. Verdade. Gostei de ver. Gente, 80 anos... Essa chegou tranquila. Chegou. O pastor fez uma pergunta a respeito dessa questão do hoje, né? Porque não dá para olhar para trás mais, né? Então, assim, independente da idade, o hoje, o que a pessoa tem para frente, a gente não sabe. Exato. Então, é começar a viver o hoje com essa alegria. Começar todo dia, né? Exatamente. Né? O para trás já ficou, então não vai dar para mexer nisso, né? É preciso olhar para essa frente, trazendo uma satisfação. Né, para um novo tempo. Não importa quanto tempo a pessoa vai viver. O que importa é viver o hoje com satisfação. Isso sim vai fazer com que libere no corpo dela muito mais substâncias que trazem bem-estar, vai trazer muito mais sentido. Mas como sentido nessa fase? Sim, nessa fase ainda precisa encontrar um sentido de vida. Tem muitos idosos que trabalham, né, fazem muitas atividades e isso com certeza deixa a mente muito mais saudável. Isso faz com que ele recupere a autonomia. Porque uma pessoa que está adoecida emocionalmente, ela não vai ter vontade de mais nada. Se ela pensa negativo sobre, independente da idade, se ela pensa negativo, ela não avança mais. Agora, se ela pensa de uma forma positiva, naturalmente o corpo dela vai encontrar um foco, uma motivação. E isso vai fazer com que ela se sinta bem. Vai dando sentido. Jesus falou sobre isso também. Falou, exatamente. O centurião, não foi? Depois eu vou pegar aqui o centurião. Jesus falou, vai e como creste te seja feito. Ou seja, como você acredita, vai te acontecer. Chegou em casa, o criado estava sarado. E a mulher cananeia também. Só que Jesus falou, como tu desejas, te seja feito. Eu vou pegar aqui para ver. Mas como tu assim, ou seja, como você está desejando, vai te acontecer, vai te pegar. E isso se aplica, a gente está falando da terceira idade, mas a gente sabe que jovens estão tendo pensamentos negativos, estão tendo vidas frustradas, vidas estagnadas. E estão tendo, que eu brinco, né? Eu brinco hoje, os jovens já nasceram velhos. Porque assim, no sentido de mente velha. No sentido assim, deles não terem um propósito, não terem uma perspectiva. Isso tem deprimido muitos jovens. Estou falando bobagem aqui, Sandra? Não, isso é uma verdade, é uma realidade. Então. Né? Porque está sendo, esses comportamentos, eles estão sendo transmitidos de geração para geração. Exatamente. Né? Então, assim, essa geração agora, a gente vê um adoecimento, né, mental muito grande por conta dessa falta de sentido, falta de propósito, mexe com a identidade. Então... E isso, para mim, isso é desesperador. Eu acho que, assim, a Bíblia Sagrada é tão maravilhosa. Hoje, excepcionalmente, vou deixar a Richelle. Beijo pra você, viu, linda? Semana que vem você volta aqui com a pergunta. Beijo não liga. Beijo a Richelle volta, né? Na semana que vem. Porque, tá muito gostoso a gente conversar sobre isso. E era a pergunta que a Richelle ia fazer, era se tinha algum caso, assim, dos idosos que te marcou muito, mas você já contou 2 casos aqui que realmente foram... Mas teve vários, assim. Nossa. Se lembrar, conta pra gente, se der tempo aqui também. Mas a Bíblia Sagrada, ela é maravilhosa porque ela nos ensina o que uma criança deve fazer, o que um jovem deve fazer e o que uma pessoa na terceira idade deve fazer, o que mães devem fazer, porque tem esse período, né? Então, assim, a criança deve ser ensinada no caminho. O jovem deve dar todo o seu vigor para a obra do Senhor. As casadas cuidarem dos seus maridos, das suas famílias e dos seus casamentos. E as anciãs fazer o quê? Ensinar as mais jovens. Gente, isso é incrível. Peguei aqui, ó, só pra gente... Aqui, ó, que Jesus falou, Mateus 8:13. Ele falou pro centurião, vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Daí aqui a mulher cananeia, Mateus 15, 28.
E disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. Exato. O que a gente tem desejado, né? Então, assim, eu estava falando aqui, aliado com o que o pastor Carlos falou, se a gente descobrisse o nosso propósito e a nossa missão, talvez fosse mais fácil. Com certeza. Não é? Eu acho que a gente está perdido nesse limbo aí, né? A gente não sabe o que fazer. Então e as pessoas não querem aceitar suas missões, talvez seja isso. Quanto mais cedo se descobrir esse propósito, né, com muito mais qualidade de vida e sentido de vida, vai fazer. Né? Exato. A pastora estava falando, eu lembrei do Salmo 92, versículo 14, que fala velhice, né? Porque a Bíblia usa o termo velhice, que na velhice o justo dará frutos. Dará frutos. Né? E será cheio de vida. Eu amo essa passagem. Então, eu me lembro também assim de Josué e Caleb. Né? Deus falou para Josué assim, você está velho. Né? Teve que falar para ele, porque acho que ele não tomava consciência de que ele estava velho. Que bom. Né? Aí falou, você está velho. Né? Então, assim, ele continuava na liderança, mas ele precisava delegar algumas coisas para as tribos. Vigor, exato. Eu gosto da fala do Caleb. Eu tô aqui com 80, mas estou com o mesmo vigor de antes. Caleb parece que foi preservado também. na força. Pode me mandar que eu vou tirar do mesmo jeito. Eles tinham também, idades né? parecidas e estava cheio de força para conquistar ainda. Então, Sensacional. olha a diferença. Eles tinham idades parecidas. Mas Deus colocou eles ali no... funções Agora você tá diferentes. com outra missão. Exato. Eu acho que talvez seja essa virada de chave que o idoso que um finalizando a missão e o outro, né, de uma certa forma, ainda no processo de conquistar. Doutor, e voltando lá naquela situação do hoje, foi umas 2 semanas que eu ouvi, não lembro quem foi a pessoa que falou essa frase, mas foi num programa de televisão, é alguém ligado à psicologia. Ele falou assim que a única coisa que existe é o hoje. Acabou. Não existe passado, não existe futuro. Por isso que a gente tem que se preocupar com hoje. Basta cada dia ter um mal. Exatamente. É aquela busca da felicidade, né? As pessoas estão sempre... E existe isso? Né? Então, existe. Tem uma neurocientista que eu gosto muito, que é a doutora Rosana Alves, e ela fala o seguinte, o que é felicidade? Felicidade não é o destino, é o caminho. É o percurso. É o hoje. É a né? história da viagem, né? Não é a chegada, né? São as fotos que a gente... Planta Sensacional. hoje, né? Verinha, obrigada. Você tá pronta pro seu curso já, ó. Já tá na hora. Já tá correndo pra lá. 5 para as 9. Dando muitos frutos. Muitos frutos. Que Deus te abençoe e continue te usando em nome de Jesus. Sandra, mesma coisa. Obrigada. Muito bom o programa, assim, gostei. bem enxuta, mas eu creio que ajudou muitas pessoas, filhos e vós que estão nos assistindo, né? Eu amo vocês de coração, obrigada. Tá aí o Instagram da Sandra Machado, você que quer enviar mensagem, pode colocar lá pra gente. Sandra é o Instagram, qual que é? Sandra Machado PC. PC. Então, tá aí, manda mensagens pra ela. Verinha, terceira idade IGD ou Vera Kraulis. Terceira idade IGD, tá bom? Ó, beijo pra você, a gente vai ficando por aqui. Show da Fé, 9, 14, 18 horas com o missionário R.R. Soares. Deus abençoe. Tchau. Tchau. A fé é o firme fundamento de tudo que se espera e não se vê. Porque a fé é o instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão. Esses serão abençoados, valentes que na fé prevalecerão. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Deus vai lhe ouvir, Deus vai lhe suprir, Deus vai lhe ungir com toda sorte de bênçãos. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você triunfará. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, o Senhor vai lhe usar.
vê. Porque a fé é um instrumento e por ela Deus opera em você. Como são bem-aventurados aqueles que não viram e nele crerão.